Lucas 15, 1 e 2, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. A revista Época, de 12 de junho de 2009, trouxe na capa uma manchete que chamou muito a atenção: Deus é pop. Na matéria foi revelado que 60% dos filhos de pais ateus são cristãos e que 95% dos jovens brasileiros se dizem religiosos. Aliás, o jovem brasileiro se apresenta como o terceiro mais religioso do mundo. Ser cristão tornou-se algo popular, então podemos, de certa forma, dizer que Deus é pop em nossa sociedade. Hoje já não é mais careta, cafona ser cristão. Podemos carregar nossa Bíblia com tranquilidade pelas ruas e até ser elogiados por isso. Mas você pode pensar: há tantas igrejas ao meu redor e todas prometem levar as pessoas à verdadeira religião. No censo feito pelo IBGE em 2009, houve 35 mil respostas diferentes para a pergunta: qual é a sua religião? Eis então a grande pergunta: o que é a verdadeira religião? Vamos buscar respostas na palavra do Senhor? Faltavam cerca de 2 meses para a crucifixão de Jesus. O cerco contra ele estava se intensificando. O Sinédrio, uma espécie de Suprema Corte dos judeus, havia designado alguns espiões para seguir Jesus. Eles acompanhavam todos os seus passos, escutavam, observavam e informavam o que viam. Algo incomodou aqueles homens ao acompanharem de perto o dia a dia de Jesus. Ele andava com pessoas que a sociedade da época não considerava serem as melhores companhias. O texto bíblico diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Lucas 15, 1 e 2. Sabe, naquela época a comida era vista como algo sagrado entre os judeus. Sentar-se à mesa com alguém para tomar uma refeição naqueles dias pressupunha intimidade e comunhão. Quando Jesus comia com publicanos e pecadores, a visão de quem estava ao redor é de que Jesus, que se colocava como padrão a ser seguido, paradoxalmente comia com pessoas de comportamento contrário aos seus ensinos. Os publicanos eram cobradores de impostos, seres odiados pela sociedade, pois exploravam seus irmãos. Eles eram judeus que cobravam impostos dos judeus para encher os cofres de Roma. Além de recolherem os impostos devidos, eles cobravam sempre uma taxa extra, o que fazia com que suas contas bancárias pessoais ficassem cada dia mais rechonchudas. Eles eram considerados como traidores da nação judaica. E é interessante notar: os homens que os líderes religiosos da época mais abominavam, Jesus acolhia. Isso fez com que aqueles olheiros do Sinédrio ficassem extremamente revoltados contra Jesus. Por isso o mestre contou 3 parábolas, como uma resposta à acusação deles a respeito de sua proximidade com os rejeitados da sociedade. Dessa vez Jesus não recorreu às Escrituras, mas apelou a exemplos extraídos de experiências da vida diária para ensinar àqueles que o ouviam, a fim de que o aprendizado fosse bem prático e não houvesse dúvidas a respeito do que estava querendo dizer. Essas 3 parábolas precisam ser estudadas em conjunto, pois formam uma única resposta de Jesus. Cada uma das parábolas contém individualmente muita riqueza, mas ficam ainda mais ricas quando estudadas em conjunto. Nos próximos 3 dias, nós saberemos por que Jesus contou essas 3 ilustrações, como isso serviu de resposta para os escribas e fariseus e, o mais importante, compreenderemos o que significa a verdadeira religião para Jesus. Vou dar uma tarefa para você hoje. Que tal convidar alguém especial para almoçar ou jantar com você? Faça isso tendo em mente que comer com alguém sugere relacionamento profundo. Veja como você se sente depois. Até amanhã.